Boa tarde, colegas internautas do Facebook e YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casas. Nós estamos refletindo sobre dois temas. Um dos temas é observações sobre como ler a Bíblia, e estamos fazendo um pequeno estudo bíblico de exemplos, só de exemplos, né? Sobre o Evangelho de Marcos, São Marcos. Isso nós já explicamos por ser o Evangelho mais antigo. E depois, em outro tipo de apresentação, nós estamos vendo sobre as bem-aventuranças dentro do livro da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que neste ano está fazendo 800 anos, estaria fazendo 800 anos. Ele morreu, mas continua vivo dentro dessa obra monumental e que tem muita influência, como nós estamos vendo. Quem quiser ver esses vídeos mais antigos, inscreva-se no canal, dê o seu like, se for conveniente, e acesse-os para ver o que nós falamos. Nós hoje começamos por conta da Quaresma, nós estamos no sábado depois das cinzas, início da Quaresma, e vamos ver hoje, bem apropriadamente, a leitura da proclamação da Paixão de Cristo, prenúncio da Paixão de Cristo, né? A primeira, no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem 3. É a primeira predição da Paixão de Cristo. É no capítulo 8, versículo de 31 a 36. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se ele, olhou para Pedro e disse: Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Uma repreensão séria. Pedro começou a repreender como que ele iria morrer, né? Tem uns que fazem uma previsão, que eu estava falando, não, isso nunca ocorrerá, mas aqui no Evangelho de Marcos não tem o que disse Pedro. Em seguida, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Assim, nós vemos a leitura. De início, nós estamos fazendo sempre um paralelo com o Antigo Testamento, nos vem quase que certeiramente a passagem do Gênesis, em que Abraão oferece Isaque em sacrifício. Nós vamos ler a passagem, que é muito esclarecedor sobre essa situação. E a ela remete, porque Cristo era o Filho de Deus e Cristo estaria... E o próprio Cristo estaria se entregando, né? No Gênesis, capítulo 22, versículos
de 1 a 10. Depois disso, Deus provou a Abraão e disse-lhes: Abraão respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocaustos sobre um monte que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou seu jumento, tomou consigo 2 servos e Isaque seu filho. E tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus o tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar e depois voltaremos. Abraão tomou a lenha do holocausto e o pôs nos ombros de seu filho, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E quando os dois iam a caminho, Isaque disse a seu pai: Meu pai. O que há, meu filho? Respondeu Abraão. Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe Abraão: Providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto do meu filho. Um holocausto, meu filho, foi a resposta dele. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois estendeu a mão, tomou a faca para imolar seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu: Eis-me aqui. Não estenda a mão contra teu filho, e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. É interessante, a passagem tem várias semelhanças. Isaque carregou lenha nas costas até o holocausto, Cristo carregou a cruz até o monte Sinai. E eles foram por 3 dias. E nesse terceiro dia, Deus salvou o filho de Abraão do sacrifício. Mas Cristo disse que em 3 dias ele ressuscitaria. Há um paralelo. Isaque praticamente ressuscitou, que já estava na hora de ser sacrificado. Mas Cristo foi sacrificado. Deus foi até o fim. Só que Cristo ressuscitou verdadeiramente. Isso em amor à humanidade, como mostrou amor a Abraão para lhe salvar o filho. Essa leitura é uma leitura destacada e recorrente, mas realmente nunca vi fazer esse paralelo diretamente. Alguém já deve ter feito, porque as semelhanças são muito grandes. E dentro da passagem da Bíblia, Cristo estava indo para Jerusalém, que seria esse monte. E lá em Jerusalém foi no Monte Calvário, que foi realizado o sacrifício no lugar denominado Gólgota. E aqui fala um monte, outras referências indicam que era o Monte Sinai. Mas aqui não fala só que Abraão viu um monte, nessa passagem pelo menos. E depois tem a questão profética de Cristo, que rememora outras profecias que falam da ressurreição ao terceiro dia. Estava na Bíblia, já antes de Cristo ter feito essa questão do terceiro dia. O rei Davi, ao qual Cristo
vamos dizer assim, da sua linhagem, né? Da linhagem do rei Davi, aqui na Terra. Aqui na Terra ele não tem linhagem. São Paulo, numa das cartas dele, se não me engano, em Hebreus, mas tem uma das cartas, quando ele cita Melquisedeque, que ele fala que sem genealogia, né, o Filho de Deus, esse se assemelha ao Filho de Deus, sem genealogia, ele não tem linhagem. Mas a linhagem escolhida por Deus foi a linhagem de Judá, filho de Jessé, de onde surgiu Jessé, e de onde surgiu José, que é o seu pai aqui na terra. Então vamos ver as passagens que tem no Salmo 70 na Bíblia Católica, 71 na Bíblia Evangélica e nos Salmos hebraicos, da contagem hebraica. No capítulo 20. Vós me fizestes passar por inúmeras provações e amargas tribulações, para de novo me fazer viver, e dos abismos da terra novamente me tirar. E fala da ressurreição de Cristo. Não fala propriamente dos 3 dias, mas os 3 dias dentro que a gente analisou, inclusive vendo protestantes comentando, é um número que indica perfeição. Tem o Salmo 84, 85, da Igreja Católica, 85 da Hebreia. Pergunta: não nos restituireis a vida para que vosso povo se rejubile em vós? Tem Isaías, entre outras passagens, que fala da ressurreição. Os 3 dias, nós o vemos na Isaías 38, 7. Isaías, quando Abimeleque pegou uma doença grave, pensou que ia morrer, e Isaías chegou para ele e falou: não, você não vai morrer. É o poema de Ezequias, não Abimeleque. Abimeleque é lá em Abraão. E Ezequias, que era rei de Judá, Judá é a tribo da qual surgiu Cristo. Eu dizia: é necessário que eu me vá, pois no apogeu da minha vida será encerrado por detrás das portas a habitação dos mortos durante os anos que restarem para viver. Aí mais na fim, quando Deus o cura, ele vai falar no capítulo 16: restituí-me a saúde, fazei-me reviver. Eis que o meu sofrimento se mudou em conforto. Vós preservaste minha vida do túmulo, onde tudo se aprodece, e lançaste para trás todos os meus pecados. Aqui são algumas lembranças. Com a morte de Cristo, não lançou os pecados de Cristo, que não tinha pecado, lançou os pecados dos homens. Essas são algumas preliminares de reflexão sobre a paixão de Cristo, que vai ser objeto de nossa leitura. Aqui Cristo estava caminhando
para subir para Jerusalém, e ele já estava prevendo que seria morto. Boa tarde a todos.